A paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória. Amém, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais uma síntese desta feita, lição de número 10. Mais um rápido intervalo e já estaremos de volta em nome do Senhor Jesus. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Vamos lá então, meus queridos e amados irmãos, com a graça de Deus sobre nossas vidas, com certeza estamos felizes. Vamos lá então para a síntese da lição de número 10, que tem como tema, cujo tema é o líder diante da chegada da morte. A lição nos apresenta o texto áureo, bastante conhecido de toda a igreja, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A lição também nos apresenta a sua verdade prática. A morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna na presença de Deus. Vamos ao objetivo geral desta lição então: desenvolver uma consciência bíblica a respeito da chegada da morte e com os seus objetivos específicos. O primeiro é mostrar que, para o crente, a chegada da morte não traz desespero. O segundo é explicar o sentimento de abandono do apóstolo Paulo. E o terceiro e último, conscientizar o aluno da certeza da presença de Cristo nas aflições. Nós também vamos aproveitar o ponto central da lição. Embora a morte traga abatimento para os crentes, os discípulos de Jesus não se desesperam diante dela, pois têm uma certeza em Cristo de que para sempre estaremos com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Estamos aí chegando muito próximo de mais um final de trimestre e esse assunto maravilhoso e de muita ponderação e reflexão para as nossas vidas, o líder diante da chegada da morte. Todos os poetas clássicos, todos os poetas, os ícones da literatura mundial, em algumas vezes na suas vidas, com certeza, eles fizeram alguma pauta ou teceram algo sobre a morte, sempre com o temor aflorando dentro de seus corações. Nós estamos com uma lição aqui que fala sobre a morte. E falar sobre morte nem sempre agrada a muitos. Mas o que temos de interessante nessa lição é que o apóstolo Paulo está dando aqui o seu testamento final. Estas, com certeza, meus queridos e muito amados irmãos, são as últimas palavras desse apóstolo. Ele tem total consciência que está chegando ao fim da sua vida e mesmo assim escreve estas palavras animadoras ao jovem pastor Timóteo, seu amado filho, como ele mesmo diz nessa epístola. Ele exorta totalmente a respeito dessa responsabilidade de que o caminho que ele percorreu, que ele traçou pela presença do Espírito Santo na sua vida, foi cumprido. E ele então, agora, como que num ritual teológico, repassa ao jovem pastor Timóteo a missão que ele tem que cumprir. A morte, irmãos, é inevitável. Pastores, obreiros, membros, crianças,
Todos um dia passarão por ela, mas o que vai fazer a diferença é como a enfrentamos. O mundo enfrenta a morte como um curso natural e não que esteja totalmente errado. Mas nós, a Igreja de Deus, enfrentamos a morte como o início de uma nova vida. Vamos ao primeiro tópico, que é a consciência da morte não traz desespero ao crente fiel. E o subtópico é a seriedade diante da morte. O apóstolo Paulo, agora já idoso, e ainda exortando o seu amado e querido irmão Timóteo, ainda na sua juventude eclesiástica, ministerial, com a sua consciência da chegada do fim da sua vida, que ele cumpriu com afinco, zelo e dedicação. Ele usa aqui uma metáfora sobre, dizendo que a sua vida foi como uma oferta de libação. E isso seria, ele usou essa coisa analógica, tirada do costume litúrgico judaico, como um ritual preliminar durante a oferenda no templo e de alguns sacrifícios. Uma libação era feita com bebidas, principalmente o vinho. Os teólogos até deduzem que esse vinho era bem forte. Era propriamente parte do sacrifício que o crente oferecia ao pé do altar, como está em Êxodo capítulo 29 e também o livro de Números capítulo 28, e especificamente versículo 7. E esse sacrifício, ele era totalmente uma demonstração de gratidão a Deus. E se chegava então e se derramava ao sacrifício central que estava sendo oferecido, ao animal em pauta como sacrifício. Então o que Paulo estava dizendo aqui, que assim como o sacrifício maior de Cristo, que nos deu o exemplo de verdadeiro amor e sacrifício pelas nossas vidas, a vida dele também era como um sacrifício, não comparado ao sacrifício do Mestre, mas um sacrifício de gratidão, de louvor, de ter feito uma obra com dedicação, sacrifício de glorificação ao nome do Senhor. E a libação feita com o vinho sempre traz em nossa memória a simbologia da alegria. Paulo estava ofertando ao Senhor a sua vida com alegria. Estava prestes a ser morto, mas isso não era motivo de tristeza, mas sim de alegria. Paulo não ia ser morto por Roma, ele iria oferecer sua vida, mas não a Roma, mas totalmente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aí o segundo subtópico, que é a certeza da missão cumprida. O texto em pauta da lição nos mostra que o apóstolo Paulo, ele trabalha com o tempo aqui. Ele nos dá o passado, o presente e o futuro. O passado ele trabalha na questão de gratidão. Ele lembra ao jovem pastor Timóteo que ele é grato a Deus por ter participado dessa luta espiritual. Ele trabalha também com o presente. E o presente, Paulo mostra a serenidade das coisas, que nada fugiu do controle de Deus. Ele trabalha também com o futuro. E o futuro para Paulo traz esperança. A morte não tem a última vitória para o apóstolo Paulo. Ele vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ele vai dizer que, eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados. E no versículo 52 ele vai dizer que num certo momento, num dado momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, ele vai dizer que ela vai soar com certeza, os mortos levantarão incorruptíveis, e depois nós, diz Paulo, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Ele vai continuar dizendo, porque importa que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Paulo está aqui trabalhando com o tempo para passar a Timóteo a questão que o subtópico nos apresenta, combati o bom combate. Paulo está lembrando a Timóteo que ele combateu um bom combate. Por que um bom combate? Porque se você for avaliar e analisar a vida de Paulo, muitos foram os levantes. Não só de judeus, mas de religiosos. Não só de religiosos, mas também de autoridades. Não só de autoridades, mas também do próprio Satanás e seus demônios malignos. Não só deles, mas também Paulo teve uma luta contra o seu próprio interior. Foram muitas perseguições, padeceu fome, nudez, perseguição, muita luta, muita afronta, muito combate, mas Paulo lembra ao jovem pastor Timóteo: combati o bom combate, Timóteo, porque eu lutei pela fé que uma vez foi dada aos santos. O combate foi vencido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a parte B do subtópico 2, acabei a carreira. Paulo usa aqui uma expressão esportiva, como se fosse uma pista de corrida, já que era tão privilegiado e tão prestigiado os esportes em Roma e em Atenas. Paulo está usando aqui uma expressão até de que eu diria quando uma corrida é feita por revezamento 4x4. Paulo está passando o bastão ao jovem Timóteo e está dizendo: Timóteo, eu acabei a carreira, eu completei a minha etapa, eu alcancei o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, como ele vai dizer em Filipenses. E você agora está com esse bastão em mãos para ser um servo fiel e obediente, firmado nas promessas de Cristo. Amém? E a parte C, guardei a fé. Paulo foi fiel a Deus, principalmente no quesito fé. Paulo teve fé porque ele sabia que a fé é o que salva, a fé é o que justifica, a fé é o que leva ao céu. Então ele está aqui dizendo que guardei a fé, tive tempos de oscilações, meu amado Timóteo, mas guardei a fé. Não foi as lutas, as batalhas, as dificuldades que me fizeram enfraquecer a minha fé ou abandonar a fé. Eu guardei a fé. Amém? Amém, amados irmãos? Vamos à síntese do tópico primeiro. A vida do apóstolo Paulo é um exemplo de seriedade cristã diante da morte e uma certeza da missão cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo diz que ele praticamente completou a sua carreira, ele vai dizer que depois de ser oferecido então como libação, como oferta de gratidão a Deus pelo trabalho árduo que está afindando, ele diz que o tempo da partida dele estava próximo. Ele usa um termo aqui que tem várias circunstâncias. E uma das é que ele se refere a uma pessoa que é solta da prisão. Paulo estava querendo dizer aqui para o jovem Timóteo, no termo, o tempo da minha partida está próximo, que ele seria liberto, sim, deste mundo que nada tem de valor e iria para a pátria celestial. Mas uma outra circunstância nesse termo que eu acho interessante passar para os amados irmãos é que Paulo também estava querendo aqui uma circunstância de quando o soldado arruma a tenda e volta para o seu lar. Como um bom soldado, Paulo agora está arrumando a sua tenda, terminou a batalha e vai voltar para o seu lar. Esse termo também tem uma circunstância de tirar um fardo do ombro de uma pessoa. Ou seja, Paulo está dizendo que foi cansativo, foi como um fardo essa vida.
e agora, com o tempo da sua chegada, esse fardo seria tirado para o descanso eterno. E o último se diz respeito quando desata a corda de um barco para que ele possa enfrentar as águas e ir para o oposto da onde ele está. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que ele teve um início e agora enfrentou tantas dificuldades, mas chegou do outro lado de lá com vitória. Amém? Vamos ao segundo tópico, o sentimento de abandono, o clamor de Paulo na solidão. Nesta carta, no início dela, Paulo demonstra o interesse em que Timóteo venha ter com ele, que ele pudesse ver mais uma vez o amado jovem Timóteo, seu amado filho. Ele chega a dizer: vem depressa, estou precisando te ver, te abraçar. E agora, Paulo sente mais do que nunca que está sozinho. E a parte A diz: Demas o desamparou. Ele quer novamente, implora para que Timóteo venha ter com ele, porque ele está sentindo totalmente a dor da solidão. Porque Demas, um cooperador do Evangelho, foi para Tessalônica e abandonou Paulo. E ele diz algo interessante, o texto bíblico diz: amou o presente século. O termo aqui no grego também dá uma variação para que se inclua algum prêmio em dinheiro. Pode ser que Demas se iludiu por alguma proposta, pode ser que Demas amou aquilo que era mais valorizado na época, né? As riquezas. Que perigo, hein, meus amados irmãos? Por isso que nessas horas de solidão ou de luta, os amigos têm que estar presentes em nossas vidas. Quem sabe Paulo aqui não estava lembrando o sábio rei Salomão quando disse que há um amigo muito mais chegado do que o irmão e que na angústia se conhece o amigo. Amém? A parte B aí, ele vai dizer: só o médico amado ficou com Paulo, Lucas. Lucas, como amigo, conselheiro, autor de um evangelho que leva o seu nome e de Atos dos Apóstolos, esteve nessa circunstância lado a lado com o seu amigo Paulo. E aqui está a importância dos amigos em nossas vidas. Com certeza Lucas ajudou Paulo, cuidou dele. Por ser idoso, Paulo com certeza precisava de alguns cuidados médicos, físicos. E completando a espiritualidade de ambos, porque com certeza eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E quanto a isso, não padeciam de nada. Vamos ao segundo subtópico aí, a serenidade dos últimos dias. Meus queridos irmãos, diante de toda circunstância da sua prisão, Paulo agora está tão sereno, está tão sóbrio, está tão com a certeza das coisas, que ele pede um favor para Timóteo. Ele pede para Timóteo trazer a sua capa e também os livros e os pergaminhos. Livros que eram feitos de papiros, pergaminhos que eram feitos de peles. Então ele demonstra que, mesmo prestes a ser morto, assassinado, podemos assim dizer, ele se preocupa em ler. E a capa talvez é porque o inverno estava latente e a capa era como se fosse um agasalho para o apóstolo Paulo. Ele pede a capa porque ele precisa se proteger desse frio. Com certeza ali naquela masmorra, aquele calabouço, estava muito frio. Mas ele não esquece, traz também os meus pergaminhos, os meus livros. Quero estudar esse tempo que me resta, eu quero aprender mais. Que lição para nós, que lição esta que podemos passar adiante, não só para os nossos alunos, mas para a nossa vida também. E o terceiro subtópico, preocupações finais com o discípulo.
Paulo aproveita a ocasião, a ênfase para alertar Timóteo sobre Alexandre, o latoeiro. Ele vai dizer que Alexandre causou muito dano. Foi uma pessoa que causou algo maligno. Essa expressão no grego aqui também nos dá uma ideia de acusação contra uma pessoa. Com certeza, Alexandre foi o delator de Paulo. Com certeza, ele, de alguma maneira, foi testemunha contra Paulo, fez algo que a situação ficasse naqueles termos. Mas devemos lembrar que o crente fiel a Deus sempre vai encontrar situações difíceis pela caminhada e pessoas que com certeza vão se levantar, vão caluniar, vão fazer todo tipo de coisa. Paulo alerta o jovem pastor: cuidado com Alexandre, o latoeiro, inimigo da causa e da obra de Deus. Vamos à síntese do tópico 2. No final do seu ministério, estando preso, o apóstolo Paulo sentiu-se sozinho, abandonado pelos seus pares. Amém? Rapidamente vamos aí para o terceiro tópico, a certeza da presença de Cristo. Oh, glórias! Subtópico primeiro, sozinho perante o tribunal dos homens. Lucas não estava ali naquele momento, naquela audiência. Se encontrava na cidade. Paulo não murmurou muito, pelo contrário. Ele não ficou ressentido com as pessoas que eram para estar ali do seu lado, apoiando, intercedendo em oração. Tanto é que ele diz que isto não lhe seja imputado por Deus. Paulo, como um discípulo de Cristo, um discípulo do Mestre, está lembrando o que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, Paulo está sem companheiro nesse momento. E os companheiros parece que realmente o abandonaram nos momentos difíceis. Mas Deus é fiel. E o apóstolo Paulo se reveste de força através do Espírito Santo de Deus. O segundo subtópico é sentindo a presença de Cristo. Olha só, o versículo 17, eu vou ler só porque ele é muito profundo, diz assim: mas o Senhor assistiu-me e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Essa é a versão corrigida. Mesmo estando sozinho, sem a presença de amigos, Paulo não estava sozinho, porque a presença de Deus estava com ele. Interessante que no Antigo Testamento o povo de Israel almejava e valorizava tanto a presença de Deus e a tinha como algo vitorioso. O Salmo 46, os filhos de Corá, ou de Coré, como você queira, eles começam dizendo que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Eles reconheciam Deus como um socorro presente, Deus que estava sempre ali, do lado do seu povo. O profeta Isaías vai sempre lembrar em pauta isso. E o apóstolo Paulo também vai dizer que perto está o Senhor de todos os que invoca. Você lembra, falando do profeta Isaías, eu lembrei que ele dizia, buscar o Senhor enquanto se pode achar, o invocar enquanto ele está perto. Essa era a ordem para o povo de Israel, essa era a recomendação para o seu povo. O Senhor está perto, o Senhor dos exércitos está conosco, não há inimigo que possa resistir ao Deus que está do nosso lado. Paulo lembrou bem de muitos salmos, de muita palavra onde o Senhor, no Antigo Testamento, onde o Senhor garante que está com o seu povo. Mas o interessante é que eu lembro, evangelista Mateus, capítulo 1, versículo 23, que a profecia para o Messias, para o Senhor Jesus Cristo, era que o seu nome seria Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Paulo está ali sentindo a presença de Cristo,
todos o abandonaram. Houve uma debandada geral, todos os abandonaram, mas não Jesus Cristo. Jesus Cristo não abandonou Paulo, estava ali com Paulo, dando força, o livrando da boca dos leões, o livrando de todo mal, de toda língua mentirosa e fraudulenta. O Senhor fez presente e fortaleceu o espírito do seu servo. Livrou da boca do leão, que representa aqui as acusações feitas por homens naquele instante, pelo próprio Satanás, usando as pessoas, até mesmo o imperador Nero. Que coisa maravilhosa. Por isso que ele foi totalmente convicto em dizer que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Vamos então aí para o terceiro subtópico: palavras e saudações finais. Nessa síntese aqui, nesse resumo, esse subtópico me faz entender o seguinte: aqui está o apóstolo Paulo e aqui estão as suas últimas palavras. E Paulo podia murmurar, dizer: estou morrendo, olha o que aconteceu comigo. Não. Ele exalta o nome de Deus, glorifica, incentiva o jovem Timóteo, dizendo que vai receber a coroa da vida, vai receber o galardão da parte de Deus. Estava tranquilo, à vontade, entendendo que seu ministério não estava acabado à toa, teve um propósito principal. Ele estava ali como prisioneiro de Cristo e ia ser recebido na glória pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, esse apóstolo dá as suas últimas palavras, sua última bênção apostólica: a graça de Deus seja convosco. Amém. Vamos rapidamente para o tópico 3, então. Sozinho, Paulo se dirigiu ao tribunal para ser julgado, mas com a plena convicção de que a presença de Cristo estava com ele. Queridos e amados irmãos, esses são os trechos dessa última epístola, desse apóstolo ungido, desse apóstolo totalmente usado na presença de Deus. E ele nos enche de esperança, de convicção, que não importa a situação, não importa as lutas, a obra de Deus é prioridade em nossas vidas e o céu nos aguarda. Que o Senhor vos abençoe. Fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.